O Eterno, abençoado seja o seu poderoso nome, no relato da criação fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu santo dia e que nele toda a criatura deve descansar. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishon. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. E eu sou Marcos Aurélio, estamos aqui trazendo mais uma vez a porção Ler Lehá, parte final da porção. E eu quero desejar a todos vocês que acompanharam esses dois estudos, né, estão nessa busca de se preencher do ensino que procede do Eterno, através das suas porções, um Shabbat Shalom a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra. Então, nos acompanhem, abram aí suas escrituras, bem como o seu coração, para que a gente possa seguir essa jornada de estudo e possamos, então, fazer essa última parte aqui, até o que eu consegui fazer, né? Como eu disse, é uma porção muito longa, eu falei hoje pela manhã, é uma porção que tem 6 capítulos aí, então 2 horas a cada turno aí que a gente faz é pouco para falar sobre cada detalhe, né? E nessa tarde a gente vai abordar algo bastante interessante, né? Eu me aprofundei, me debrucei no capítulo 14 de Bereshit para entender. Eu nunca entendia direito essa questão, eu não vou mentir, mesmo com tantos anos aí de estudo sobre as porções, né? Eu não entendia muito bem essa questão da guerra, né? Dos 4 reis contra os 5 reis. E eu não sabia como é que 4 reis conseguiram ganhar de 5, e eles vindo de fora, né? Do seu território. E quando a gente se debruça sobre o texto, a gente começa a entender mais, a ter uma compreensão melhor sobre o tema. E parece algo tão simples que a gente às vezes, como a genealogia, né? Muitos, era um deles, né? Antigamente eu passava a bater a genealogia, às vezes nem lia. E esse capítulo era uma parte que o início dele eu acabava pulando, sem entender basicamente o que estava se falando aí. Tá aí essa ilustração, né, de Avram frente de um exército, né? Um exército de camponeses, de pessoas de que não são peritos em guerra, mas eles fizeram ali um breve treinamento, a gente vai ver no texto, para uma guerra, né? Contra reis que literalmente destruíram exércitos de outros reis. Então, para você ver como o Eterno, quando ele está na causa, né? Não precisa de grandes exércitos para você. Você não precisa ser tão apto para realizar grandes feitos, né? O Eterno é que é o realizador dessas grandes obras. Assim foi em toda a história do povo de Israel até os dias de hoje. Se você observar, Israel é um pequeno território, uma população muito pequena comparada às populações e o território, às riquezas dos seus inimigos. Mesmo assim, ele consegue obter êxito em se defender, em proteger o seu território, proteger o seu povo. Então, assim foi em toda a história e assim será até o fim dos tempos, onde a Escritura relata que mesmo o número do povo de Israel sendo muito pequeno, o remanescente ainda vai conseguir triunfar sobre os seus inimigos através do braço do Eterno que virá em seu socorro. Então, estamos aí, sabemos muito bem quem é esse braço, o braço forte, está ao lado do Eterno. Então, eu coloquei, né, o tema para essa tarde como disposto a corrigir o erro. Então, todo ser humano, meus irmãos, todos nós, em um momento ou outro, a gente vai errar. A gente vai cometer erros. Mas a gente tem que ver que quando cometemos um erro, às vezes se faz necessário empregar uma grande energia para solucionar as nossas más decisões. Então, o melhor é você não cometer o erro. Para que a correção desse erro, você não precise empregar um grande esforço para poder corrigir essa ação que você teve. Por exemplo, se Lot estivesse com Avram,
eles não tivessem discutido, como a gente viu hoje pela manhã, por causa das riquezas, eles estariam juntos e Avram não teria que ir socorrer seu sobrinho. Lot não teria perdido as suas riquezas, né? Então, eles estariam juntos, a confusão dos outros ele deixava para lá. E se Avram e Lot não tivessem discutido no caminho, estariam juntos e não passariam pela situação que nós vamos ver a seguir. Portanto, devemos sempre pensar nas nossas atitudes, não tomar decisões de cabeça quente e sempre pensando e agindo conforme a vontade do Eterno e não conforme o nosso desejo. Então, afinal, Lot, depois dessa confusão que a gente vai ver, o que é que aconteceu com ele? Perdeu foi tudo que tinha. Ele saiu, brigou com seu tio e seu tio brigou com ele por causa das riquezas. Lot, afinal, perdeu suas riquezas. Avram teve que usar as suas riquezas para poder pagar um exército e treinar um exército para poder ir para a guerra. E Avram também perdeu boa parte da riqueza e animais optavam em viver pelo deserto, também nessa ação específica, né? E no fim tiveram que sofrer muito para novamente voltarem a se falar. Então a escritura fala que eles, depois desse tempo todo, não fala que eles voltaram a ter contato. O Senhor foi para a direita, o outro foi para a esquerda, e de repente vai surgir uma guerra, uma batalha, e a gente vê aí essa tempestade que se torna em volta do ser humano, mas tudo é para o nosso bem. Vocês vão ver que essa guerra, toda essa destruição, esse momento de aflição, de angústia, tudo isso se voltou para o bem daquele que ama ao Eterno, que era o caso de Avram. Avram que, como nós vimos desde ontem à noite e hoje pela manhã, ele é descendente de Shem, foge, né? A sua família sai ali daquela confusão que estava ali perto do seu território, de Ur dos Caldeus, vem um descendente de Ham, um descendente de Cush, que é um filho de Ham, um dos filhos de Noah. Esse descendente chama-se Nimrod. Ele sai do território que foi deixado para sua parentela e funda uma cidade chamada Babel, Babilônia, no coração do território de Sem. Ou seja, ele faz exatamente o contrário da profecia e da maldição que o seu avô havia dito, que um dos seus parentes, no caso os descendentes de Canaã, seriam escravos dos semitas, dos descendentes de Sem. Ele, como era primo, né, eles estavam ali juntos, ele resolve inverter o papel. Em vez do povo de Canaã perder o seu território e ser servo dos semitas, ele diz, não, eu vou para lá, para o território deles, vou fazer uma cidade no território deles e vou fazer com que eles sejam meus servos. Com um ar de rebeldia. E a gente vai mostrar isso no mapa para vocês já já. Antes eu quero mostrar para vocês alguns textos, principalmente um texto impressionante, maravilhoso do nosso mestre Yeshua. Avram, que ao retornar, né, desse momento com Lot, como a gente viu hoje de manhã, ele disse que se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E logo após isso, né, da separação, o Eterno diz a Avram, olha para todos os locais que você puder olhar. Tudo isso eu te darei. Como se estivesse dizendo para Avram, por que você está fazendo questão por causa de animais, se eu estou te dando tudo isso? Se toda essa terra será tua, não agora, você sabe que não será agora, porque tu ainda nem tem descendente, mas no futuro, Abraão, eu darei toda essa terra para tua família. Um filho que tu nem tens, eu te darei. Para que a discussão por causa de simples animais, por causa de posses e de propriedades? Então ele dá esse puxão de orelha em Avram, ele chama a atenção de Avram através pedindo para ele olhar para todo o território e fazer com que ele entenda que tudo aquilo será dele. Ó, quem chegou aqui? Deixa o pessoal. Shabbat Shalom. Então, apesar de Avram receber toda essa visão de tudo isso que o Eterno daria para ele, Avram vai lá e faz um sacrifício para o Eterno, monta um altar e faz um sacrifício, né?
no local onde ele havia voltado inicialmente. Porém, tem um texto que o nosso mestre Yeshua, ele cita no Sermão do Monte, que diz o seguinte, ó, portanto, lá em Matitiarro, capítulo 5, versículo 23 ao 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Então, aqui a gente vê um aconselhamento de Yeshua que antes de qualquer oferta que nós vamos fazer, que nós vamos entregar ao Eterno, se faz necessário a gente se reconciliar com o nosso próximo. Quem sabe Abraão estava perdendo a oportunidade, a última oportunidade de se reconciliar com seu sobrinho. Por isso ele correu, ele foi atrás de resolver aquela situação, mesmo enfrentando um exército de pessoas que vieram ali para dominar toda aquela região. Então, às vezes, o nosso esforço para manter uma amizade é muito menor do que o esforço para recuperar essa amizade perdida, essa família que foi perdida. É como se diz no ditado, né? Um cristal quebrado, ele não pode voltar a ter a mesma definição, a mesma qualidade, né? Você vai montar aqueles cacos que quebraram, mas vai ficar algo difícil de ser apresentado, né? Assim é quando a gente machuca alguém, quando nós ferimos um parente, um amigo, um irmão, principalmente no caso aí que a gente está citando, de Lot e Avram, eles tiveram uma ruptura muito drástica que nunca mais será a mesma, né? Essa amizade que eles tinham, como é que eu posso dizer? Essa parceria, né? Deles terem viajado juntos, terem passado necessidades, desceram até o Egito, depois que voltaram com riquezas, eles perdem essa amizade por causa justamente dessas propriedades. Então, talvez esse acontecimento... Deixa eu ver, não pode criar um negócio ficar fazendo barulho. Então, por causa disso, por causa desses acontecimentos, eles simplesmente perderam essa amizade, perderam essa parceria por causa das riquezas, e agora Abraão vai usar justamente essas riquezas para recuperar esse seu amigo, né? E posteriormente recuperar a sua amizade. Então, dando continuidade, por isso nosso mestre ensina, né? E a gente, antes de oferecer ao Eterno algo, a gente primeiro se reconcilia com o nosso próximo. Então, deve estar sempre no nosso coração. Eu quero ter uma comunhão com o Eterno. Ok. Antes de começar a entender que você precisa dessa comunhão com o Eterno, que é válida, necessária, se lembre também do seu próximo, de todos aqueles que estão à tua volta, para verificar se realmente está tudo certinho, se sua amizade, se seu comportamento está correto com o teu próximo. Porque não adianta nada a gente dizer que ama ao Eterno, que quer ter uma parceria ao seu lado, se os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, quem quer que seja, não tem uma boa relação conosco, e a gente às vezes magoou pessoas, falou coisas duras, fez coisas erradas contra alguém, e de repente a gente quer ter uma comunhão com o Eterno, mas existe alguém que está clamando ao Eterno, falando ao Eterno, dizendo que nós somos os causadores de algum sofrimento para essa pessoa. O Eterno vai ficar de olho até que você resolva essa situação para poder aceitar a tua oferta, a minha oferta. Então, chegamos ao livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 1, e aparece um texto bem interessante. Eu fui buscar na tradição, fui buscar no contexto histórico, na arqueologia, e achei algumas coisas que eu não vou dizer para vocês que seja 100% de certeza que esses casos que eu vou citar para vocês
os detalhes, né, as nuances desse texto aqui, do que eu vou citar, seja 100% certo. Porém, é mais uma visão para vocês. Até muitos já chegaram a essa conclusão. Eu já vi que tem várias pessoas que pensam dessa forma, mas eu vou ventilar para vocês mais uma opção de interpretação de texto. Então, no capítulo 14, versículo 1 de Gênesis, diz o seguinte: E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Shinar, Arior, rei de Elazar, que Dorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. 4 reis aconteceu nesses dias, nesse tempo. Esse acontecimento foi nessa época desses 4 reis. E qual é o detalhe principal? Eu separei aqui os relatos sobre cada um desses reis. Esse Amrafel, rei de Shinar, corresponde à região de Bavel, Mesopotâmia inferior. A Babilônia, Babel, foi fundada por Nimrod, neto de Ham, filho de Noé. Poderia Rafael, perdão, existem duas tradições sobre o rei. Primeira, que ele seria Nimrod, o próprio Nimrod, um dos seus nomes. A segunda opção seria que ele seria Hammurabi, o rei famoso de Babel, da Babilônia. E se realmente ele for um desses dois? Fui pesquisar. Porque segundo a tradição dos sábios, dizem que um grupo diz que ele é Nimrod, o próprio Nimrod, só que ele tinha outro nome. E outros dizem que ele seria um famoso rei que comandou a Mesopotâmia, que seria Hammurabi. Inclusive tem um código chamado Código de Hammurabi, né? Qual o detalhe principal, meus irmãos, que a gente consegue enxergar, né? E venho batendo muito nessa tecla em alguns estudos que eu estou fazendo com os irmãos aqui no Recife. A gente está estudando bastante a questão do contexto do Novo Testamento, né? Que é chamado Novo Testamento, por muitos dos escritos nazarenos, e nos combates que haviam dos discípulos, do próprio Mestre Yeshua e dos seus discípulos, com relação à tradição oral, né? Não que a tradição oral fosse má, mas que a sua má utilização às vezes acabava ofuscando a própria Torá. E a gente observa um detalhe muito interessante, né? Se a tradição oral ela foi passada de Moshe para os juízes e reis, e foi passado para os profetas, e foi passado posteriormente para os sábios, e os sábios hoje são detentores da tradição oral, como pode Moshe ficar em dúvida se esse rei aí era o próprio Nimrod ou se ele era o Hammurabi? Era para ter a certeza, não, esse aí era tal pessoa, né? Ou então Moshe poderia escrever que esse Rafael seria, entre parênteses, né, dizendo que era o mesmo Nimrod ou o mesmo Hammurabi. Enfim, a tradição ela tem muitas vezes debates. É uma coisa, é outra, uma coisa é outra. Então, como é que se veio de Moshe? É isso que às vezes eu questiono. Essa tradição veio direto de Moshe. Como pode ter dois pensamentos tão distintos? Então, às vezes, a tradição nos ajuda a compreender alguns textos, mas outras vezes nos dá muitos relatos confusos que podem nos atrapalhar na compreensão da literalidade da Torá. Então, se faz necessário analisar as tradições com respeito, com carinho, com amor, entender o que está sendo dito ali, para que a gente possa extrair a melhor compreensão da Torá. E nunca que ela terá o mesmo peso que a Torá. Jamais. A Torá está num patamar acima de qualquer tipo de interpretação. A Torá sempre será a nossa base de fé e que a gente e sobre ela que a gente deve edificar a nossa casa, não sobre qualquer outra interpretação. Fazendo esse parênteses aí, né?
respeito muito a questão das tradições, né? Quem se baseia, quer viver uma vida mais restrita, mais próxima, né, dessas tradições, para ter também esse maior respeito pela Torá, usando as tradições, também é válido. A pessoa tem essa vontade e assim seja feito. Agora, tirando essas ressalvas, tomando muito cuidado para que você não coloque uma tradição, que às vezes até divergência, um sábio diz uma coisa, outro sábio diz outra, e como é que você vai conciliar isso com a Torá? É isso que a gente vai tentar fazer aqui para entender. Primeiro ponto que eu vou descartar, que esse Amrafel, esse homem, seria o próprio Nimrod. Por quê? Nimrod ele morreu muito tempo antes de Avram. Eles chegaram a ter ali, a conviver, se a gente pegar pela genealogia, se eu não me engano, Nimrod viveu 20 anos no tempo de Avram. Posso até pesquisar depois. Então, seria impossível Avram aí com mais de 75 anos de idade, está vendo esse homem aqui ser Nimrod e ele está dentro da terra de Canaã fazendo desordem lá, né? Já o Hammurabi é muito plausível que poderia ser. Porém, no período distinto aí, a gente vai ver uma tabela que mostra isso, também não cabe ser esse homem. Qual é o detalhe principal? A gente vai ver segundo o mapa. Eu já vou colocar o mapa, vocês vão compreender melhor que foi desfeito aquele princípio de Babel com o reinado sendo dos descendentes de Cam, dentro de Babel, dentro do território ali de Shem, foi desfeito e os próprios descendentes de Shem começaram a tomar posse daquela região de Shinar e eles colocaram vários reinos ali, chegando, por exemplo, o Hammurabi, que é descendente de Shem. Olha, eu vou mostrar isso no mapa, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Estou falando aqui, está um pouco confuso, mas já vocês vão entender. Eles lutaram em conjunto contra Beera, rei de Sidom, e contra Bisham, rei de Amorá, e Shim-Av, rei de Adamá, Shem-Aver, rei de Sevoim, e rei de Bela, e o rei de Bela, isto é, Soar. Então, foram 4 reis que estavam na Mesopotâmia e justamente vieram lutar no território de Canaã contra esses 5 reis que estão aqui embaixo, né? Aí tá meio confuso porque a gente não está mostrando no mapa. Então, vamos lá, passo a passo, devagar, bem devagarzinho. Quem estiver assistindo depois, achou confuso, volte o vídeo aqui várias vezes nessa parte, você vai entender. Eu vou explicar bem devagarzinho para você entender. Bem tranquilinho. Apesar que o povo da Techuvá já está aí, ó, bem ligado, tá? Aqui está o território de Tidal, Amrafel, Elazar e Kedorlaomer, rei de Elam. Bavel, você vê aqui que está no coração dessa região de Shinar. A região de Shinar compreende esses 4 reinos aqui. Ele está no coração disso aqui. Ele está no meio. Foi criada essa cidade aqui, o Bavel. Eu coloquei aqui essa representação de uma torrezinha, né, azul. Foi criada aqui essa torre no coração da região de Shinar. E qual é o detalhe principal? Observe o seguinte, que essa região de Shinar aqui ficaria, é isso aqui, ó. Exatamente essa parte aqui. Bavel fica justamente nesse território, né? Por isso que se diz que esse rei, esse homem, seria o próprio Hammurabi, esse Amrafel, rei de Shinar. Porém, a gente vai ver que não é. Está aqui à disposição, meus irmãos, dos territórios dos filhos de Noar. Então está aqui. Os territórios de Noar dos filhos de Noar são divididos em 3. E nós temos esse primeiro aqui, que é justamente o território de Ham. Esse que está aqui em rosinha. Estão vendo aqui? Ham. Todo esse território aqui, né?
é os descendentes de Ham, certo? Já o verdinho é os descendentes de Shem. E o amarelo de Jefté ou Yafet. Então, qual o detalhe principal? Vamos lá, bem devagarzinho para vocês entenderem. Cush é o pai de Nimrod. Ou seja, o território de Nimrod deveria ser aqui de Cush, mais ou menos nessa região. Ele saiu daqui, veio andando, andou, passou aqui pelo Egito, Mitzrayim, passou pelo território de Canaã, adentrou no território de Shem, e no coração do território de Shem, ele fundou essa torre, essa cidade, em volta dessa torre, que ficaria basicamente no meio dos 3 territórios. Estão entendendo? Então, ele criou justamente essa torre para ficar justamente central no meio dos 3 territórios, como se estivesse dominando toda a descendência de Noé. A intenção dele seria essa daí. Então veja que confusão esse cara fez. O que aconteceu? Por que acontece essa guerra, ao meu ver, eu humildemente falando, por que acontece essa guerra? Nimrod, ele invadiu o território de Shem, fazendo exatamente o oposto do que foi dito por seu avô Noah. Ele toma as dores do seu primo Canaã e resolve invadir o território de Shem, fundando assim, no coração do território semita, sua cidade como um centro para reunir todos os povos contra o Eterno e contra os seus decretos. E principalmente contra a profecia do seu avô, né? Porém, agora, nesta guerra, acontece exatamente o oposto. Um contra-ataque dos semitas. Eles vão até o território de Canaã para se vingar do ataque dos descendentes de Cã. Então, isso aqui, a gente pode entender que foi uma agressão de Nimrod, dos descendentes de Ham, que invadiram o território de Shem e se rebelaram contra essa profecia de Noah, que diria que esse território aqui pertenceria justamente aos descendentes de Shem. Eles não teriam mais acesso a esse território, com o ocorrido que houve com Canaã e Noah, que a gente viu aí semana passada. Então, o que é que eu quero dizer? Vamos lá, passando para a gente entender a tabelinha de gráficos que eu pesquisei. Qual é o período aproximado do tempo, né? Dessa região que dominou, deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Dessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa sobre essa região, quem dominou a terra de Shinar, aqui principalmente, especificamente de Shinar, que é justamente a Mesopotâmia, que é aquela região ali que vocês viram. Período aproximado, povos dominantes e origem linguística. Então, está aqui de 3.000 a 2.300 anos. Quem comandou foram os sumérios. Quem veio do sul, justamente os descendentes de Ham, que tem origem incerta, mas a gente sabe muito bem que eles são descendentes de Nimrod. Quem fundou a cidade de Babel foi Nimrod, naquele local. Porém, de 2.300 a 2.000, foram os acádios que tomaram conta dessa localidade, que é de origem semítica, descendente de Shem. E de 2.000 a 1.800, que é o período de Abraham, esse é o período de Abraham, quem estava lá dominando essa região não era mais os descendentes de Ham, de Nimrod. Poderia haver sim. Babel é uma grande mistura. Poderia haver descendentes de Nimrod com os descendentes de Shem. Ali no Buruçu ali, né? No meio do vamos ver. Porém, o que os relatos arqueológicos dizem que quem dominou nesse período aí foram os povos semitas, né?
que dominou a região da Mesopotâmia nesse tempo. E aqui está o reinado de Hammurabi, de 1792, antes da Era Comum. Por que eu digo que é muito difícil que esse rei fosse Hammurabi? Porque ele nasce em 1792. Hammurabi. Ele não, como é que se diz? Ele não é do tempo de Avram. Ele começa a reinar, perdão, em 1792. Avram, o seu tempo de vida foi entre o ano 2000 e o ano 1800, que são 175 anos. Então não se sabe ao certo especificamente a data correta, mas está fora da linha do tempo de Hammurabi. Porém, a gente sabe que a principal informação é essa daqui, que está destacada aqui. Eram povos semitas que estavam sob o controle da região de Shinar, na época de Avram. E não mais esse povo de origem certa, que a gente sabe muito bem que é o povo de Nimrod. Então, após a fundação mítica de Nimrod, a região da Mesopotâmia viu sucessivas ondas de povos. Isso mostra uma mudança étnica gradual de um domínio camita inicial, né, de Nimrod, para o semítico acádio e, finalmente, o amorita, também de origem semita. Então, observe que essa região bastante disputada aí, né, de Babel, ele, como é que eu posso dizer? Teve o início lá com Nimrod, ok? Porém, na época de Avram, já eram semitas. Então, essa coalizão de reis, que a gente viu no capítulo 14, versículo 1 e 2, a coalizão de reis dessa região, vou até voltar no mapa aqui para vocês, essa coalizão desses 4 reis aqui, que estão, deixa eu apagar isso aqui, esse rabisco. Poxa, não está sumindo não. Sumiu, esse meu computador está dando umas travadas. Então, essa coalizão dos 4 reis, o que é que eles fizeram? Eles foram invadidos por um descendente de Ham. E isso foi um ultraje para ele, né? Fundaram uma cidade no coração do seu território, como a gente está vendo aqui, apontando aqui do lado direito, tá? Fiz um desenhozinho aqui. Fizeram uma cidade aqui no coração. Posteriormente, eles recuperam esse território. Já tudo isso, essas questões de reinado, de riqueza, de poder, já dominando a mente do ser humano. Nimrod contaminou a todos com a sua loucura. Então, simplesmente, meus irmãos, observe o detalhe. Ele... Só um minutinho aqui, o celular aqui ficou do lado aqui, tá? Tá silencioso. Vou colocar aqui. O que acontece? No meio dessa confusão todinha aqui, posteriormente à morte de Nimrod, os semitas, eles voltam a tomar conta dessa região de Shinar. Agora, eles querem impor, através dessa mentalidade de reinado, eles querem impor ao grupo aqui justamente de Canaã, a profecia de Noa. Eles querem impor que eles paguem a eles justamente dividendos, porque eles são servos deles, como Noa havia dito, que Canaã será servo dos servos de Shem. Então, agora, esses reis vão se rebelar para não pagar mais dividendos, justamente a essa coalizão de reis. Então, está aqui do lado esquerdo, novamente, eles montam essa coalizão e seguem para esse território aqui, que é justamente o território de Canaã, que nós conhecemos hoje como Eretz Israel. Então, eles vêm para cá, aqui é uma Yam Hamelach, o Mar de Sal hoje, né? Eles literalmente vêm aqui e começam a fazer uma limpa, né? Uma viagem dominando todas essas cidades. No fim, eles sobem, eles vão seguir para voltar para justamente Shinar. Então, eles estão fazendo aí, aqui no território de Canaã, eles estão se vingando
de tudo aquilo que o descendente de Ham havia feito, né? Havia tentado se impor contra eles, agora eles estão se impondo contra esses homens. Eu espero que eu tenha falado de uma forma compreensível. Minha mente ela vai dizendo as coisas muito rápido, mas eu acho que ficou compreensível para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem posteriormente, né, voltar nessa parte do vídeo, dar mais uma analisada. Podem deixar perguntas aí nos comentários. Eu vou dar uma olhadinha depois para a gente poder conversar. E até se for alguma questão de alguma informação que você tenha mais ou uma discordância, pode deixar aí também que a gente dá uma analisada e a gente senta junto para conversar. Eu gosto demais de conversar sobre a escritura. Então, no versículo 3 diz o seguinte, né? Kol eler ha-ru el emek ha-shitim hu yam ha-melar. Esses últimos reis uniram forças no Vale de Sidim, onde se encontra o Mar de Sal. Até então não era Mar de Sal, né? Moshe está colocando, escrevendo isso aí, colocando já a referência para a sua época. Né? Que já na época de Moshe, quando está escrevendo isso, já era Mar de Sal. Ele está colocando isso aí para situar o povo, o leitor, onde foi essa região, né? Que posteriormente o Eterno, depois desses alguns capítulos depois, na próxima porção, o Eterno vai trazer juízo sobre os reis de Sidom e Amorá e choverá, né? Fogo e enxofre dos céus e se tornará o mar de sal até os dias de hoje. Então, esses 5 reis daquela região de Canaã, do território de Canaã, uniram forças nesse vale, ou seja, eles fizeram uma coalizão para se rebelar contra os descendentes de Shem que impunham duras cargas sobre eles e queriam a força já, né, através desse conceito de riquezas, de reinado, de que foi justamente impregnado pelos descendentes. Observe direitinho. O que Nimrod fez, que era do seu grupo, dos descendentes de Ham, em criar reinado, em criar uma torre, uma confusão lá no meio dos semitas, impregnou a mentalidade deles também com questão de reinado, riqueza e posses, e incitou eles para que eles cumprissem a vontade, a profecia e o decreto de Noé, de impor sobre eles servidão e pagamento de taxas. Então eles uniram forças nesse vale, foram lá para o Yan Hamelah, o Mar de Sal, aquela região que até então não era uma região boa, irrigada, né? E criaram essa coalizão justamente para se rebelar, porque eles serviram a Kedorlaomer por 12 anos, ou seja, eles estavam em servidão, cumprindo a profecia de Noé, eles estavam em servidão contra um dos reis lá da Mesopotâmia. Eles eram servos desse rei, Kedorlaomer, como a gente viu lá no início, né, no versículo 1. Mas no ano, perdão, de número 13, eles se rebelaram. Então, eles pagavam essas taxas como imposição e se rebelaram contra esse rei. Eles não queriam mais pagar taxa. Eles não queriam mais serem, segundo eles, usurpados, né? Por conta justamente daquela profecia de Noé. No 14º ano, que dá Laomer, o nome difícil, viu? E os reis que estavam com ele vieram e derrotaram Refaim em Ashrod, Kiriataim, e os Zuzim em Ram, e os Elim em Sheve, Kiriataim. Ou seja, no 14º ano, no 13º, eles não quiseram pagar o 13º, né? Não quiseram pagar o 13º. No 14º, houve uma coalizão, né? Aquela coalizão que a gente viu no versículo 1 do capítulo 14. Eles saíram fazendo uma limpa no território de Canaã. Saíram destruindo cidade por cidade.
saíram nessa comitiva em guerra, literalmente, cidade por cidade, alcançando várias vitórias. Observa aí o versículo 6. Diz o seguinte: E o Hori em Seir, na região da montanha de Seir, né? Que a gente conhece ali a região de Edom, por todo o caminho até Eliparã, junto ao deserto. Então eles saíram fazendo a limpa em toda a região ali, até quem não tinha nada a ver com a história sofreu, porque por onde eles passaram ali, eles foram angariando vitórias, né? Até para sustentar a sua comitiva, eles tinham que entrar em cidades, destruir o que tivesse de destruir, pegar as suas riquezas para poder, com o espólio, pagar o exército. Antigamente, as riquezas se pagavam com o espólio da guerra. E no versículo 7 diz o seguinte: Vai Yashvu, va Yavu el Eim, Mishpat, Riv, Kadesh, va Yahu, et kol Seder, ha Amaleki, vegam et ha Imuri, ha Yoshev, be ha Tsetson, Tamar. E seguiram e voltaram e chegaram a Emmispat, isto é, Kadesh, e derrotaram toda a região dos Amalequi e também o Emori, que viviam em Hatsatson Tamar. Então, aí sim, os reis de Sidom, Amorá, Adamá, Sevoim, Bela, isto é, Tsoar, saíram e prepararam-se para a batalha no vale de Sidim. Só então, só agora, só neste momento, a coalizão dos 5 reis que se rebelaram contra aqueles imperialistas, né, que exigiam deles um valor mensal, eles pagaram essa taxa por 12 anos, eles se reuniram para a batalha. A comitiva estava chegando. Eles fizeram toda a limpa, em todo o seu trajeto, eles foram fazendo a limpa. Isso eu acho que eles ficavam pensando, né? Não, mas na próxima cidade eles não vão conseguir mais não. Eles vão parar. E eles ganhavam. Na próxima eles não vão passar, né? Eles ganharam. E chegaram até o momento que não tinha mais como eles fugirem, não tinha mais como essa guerra se adiar mais. Eles foram chegando mais próximo dessa coalizão aí dos 5 reis. E eles definem o local, né? Eles escolhem um local para a batalha. Então acontece a famosa guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Os exércitos semitas, acostumados já agora com batalhas, né? Enfrentam o exército liderado por reis da cidade de Sidom e Amorá, que eram acostumados ao quê? A guerras. Qual era o costume de Sidom e Amorá? O que é que esses reis, ao longo da história, fizeram para a sociedade? A não ser extorquir e oprimir os viajantes, a não ser se prostituir e se embriagar. Viviam na luxúria. Nunca tinham enfrentado uma batalha. O que é que eles acharam? Eles pensaram que poderiam vencer esses reis, poderiam conseguir êxito por causa da sua coalizão de 5 contra 4. A gente já tem mais reinos do que eles. Porém, esses homens estavam vindo, literalmente, com sangue nos olhos, né, que a gente chama. Eles não vieram para brincadeira. Vinham com desejo de vingança, justamente pelo ocorrido lá, quando um descendente dos filhos de Ram fundaram no meio da sua cidade, no meio do seu território, uma cidade chamada Babel. Então, eles vieram para fazer a limpa e subjugar esses homens e dizer a eles: olha, a promessa de Noa será cumprida nos nossos dias e nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nosso pai Noa ordenou, que vocês serão nossos servos. Vocês não podem se rebelar, que é um decreto do nosso pai Noa. Vou colocar aqui uma imagem para vocês, que é o que a gente vai ver
em meio à batalha, a gente vai ver exatamente o que está descrito nessa imagem. Tá aí dois homens, dois reis, né? Olhando o horizonte, vendo ao horizonte a cidade pegando fogo, a batalha aqui no centro e eles fora da batalha. Né? A batalha está aqui embaixo, não está muito. Está meio discreta essa batalha. No meio do vale, uma batalha, a cidade pegando fogo e eles aqui olhando. Por quê? Essa cena vai descrever exatamente os versículos 9 e 10. Você está com a sua escritura aberta aí, você vai ver exatamente o que essa imagem representa. Diz o seguinte: Et kedá la omer melech elam vetidal melech goim e Amrafel, rei de Shinar, né, Melech Shinar, e Ariok, Arior, rei de Elazar, perdão, Arba'a, Melahi, et Hamishá. 4 reis contra 5 reis. Então, no meio desse vale, começou a batalha dos 4 reis contra os 5 reis. Então, esses homens, esses reis, chegaram com tudo, sem nenhum aliveio, como a gente chama aqui no Nordeste, chegou sem aliveio, sem aliviar nada. A minha professora de português me pegava dizendo um negócio desse, eu me lembro quando eu ficava brincando, eu era um pouquinho travesso. Cheguei uma vez para a professora, ela tirou uma nota boa, né? Não sei que milagre foi esse na época. Aí ela disse, olha como ele tá sabidinho. Eu digo, professora, cada vez mais o meu português está ficando bem dizido, por isso que ninguém me corrige. Ela pegou, já tirou mais um ponto da... Beijo, minha professora eterna, minha professora Dalva Maria, que me ensinou demais, viu? Eu que não aprendi muito, né? Tudo que eu sei foi a partir dela, mas não usem a minha professora como referência no meu português, não, viu? Porque ela sabia muito mais, ensinou muito mais a mim. Vamos lá. Então, o Vale de Sinim estava repleto de poços de betume e escaparam, veja, o rei de Sidom e Amorá. E caíram ali alguns e os remanescentes fugiram para o monte. Por isso eu coloquei essa imagem. Que esses homens, esses reis de Sidom e Amorá, o que é que eles fizeram? A perna, como diz aqui também, uma expressão da gente aqui, a perna bateu nas costas. E eles deram a carreira para esses cavalos que, quando viram a batalha, a confusão, pessoas e homens, esses reis, que nunca pegaram numa espada, num arco, num escudo, nunca enfrentaram uma batalha, mas provavelmente estavam assim como está aqui na tela, né? Com a coroa na cabeça, com as suas armaduras, suas espadas, mas era só, literalmente, só ilusão. Eles não sabiam o que estavam fazendo, não tinham estratégia, não tinham nada. Porque a sua vida era repleta de luxúria, orgias e iniquidades. Eles não tinham justamente o preparo para estar à frente de uma nação. Assim, meus irmãos, até os dias de hoje, eles literalmente acontecem no nosso tempo da mesma forma. Só mudaram os nomes, né? Dos reis para presidentes, ministros, primeiro-ministro, até reis também, né? Autoridades em geral que tomam decisões, enviam e entram em guerras. O sangue de muitos escorre pelo campo de batalha. A gente está vendo isso agora no nosso país, nos países da Europa, no próprio povo e território de Israel. Guerras que são travadas, literalmente, por pessoas que só buscam território
em interesses escusos próprios. Se eles buscassem Shalom, teriam Shalom. Mas eles buscam o quê? A guerra. E esses reis, esses que comandam, que organizam essas guerras, são aqueles que ficam de longe olhando o circo pegar fogo. São aqueles que são os primeiros a fugir, literalmente. Eles não estão à frente da batalha. O sangue não escorre no meio do campo. Quando dá a confusão, eles são os primeiros a fugir. Agora, depois, quando tudo termina, esses homens que fugiram são os primeiros a aparecer para poder tomar a rédea, para poder apertar as mãos. É o que a gente vai ver já já. Esses dois fugitivos aqui, esses dois reis que fugiram, quando a guerra acabar, vão ser os primeiros a falar e a tomar a frente do povo como se eles tivessem poder para alguma coisa. E pior que muitos seres humanos acreditam na força mais desses reis humanos do que na própria força do Eterno. E algo muito interessante vai acontecer através dessa guerra. Para você ver algo que eu entendi depois que eu busquei o entendimento sobre esse capítulo, que eu fiquei maravilhado, que é o seguinte: como Avram, que era um homem descendente de Shem, assim como esses 4 reis que vieram e subjugaram todos os cananeus, né, os descendentes de Canaã, assim também era Avraham, descendente de Shem, estava ali no meio daquele povo, no meio daquela região ali, onde todos estavam olhando para ele com o quê? Com hostilidade. Porque os seus parentes, né, distantes do seu povo, estavam oprimindo aquele povo ali de Canaã, e eles provavelmente ficavam chateados com Abraão. Mas Abraão contornava, saía de perto, dizia: "Ó, eu não tenho nada a ver com isso, essa confusão não é minha, eu vim aqui só para peregrinar sobre a terra, eu não tenho nem casa aqui, eu não tenho nem exército, eu não tenho nada. Então me tirem do meio." E essa batalha vai justamente consolidar Avram como o príncipe do eterno entre eles. Porque Avram, ele não vai tomar as dores do seu povo, dos seus parentes, né? Dos descendentes de Shem. Você vai ver que Avram, ele vai lutar contra essa coalizão para trazer o seu sobrinho de volta. E a partir dessa vitória, eles tiveram a certeza, todo aquele povo ali, daquela região, que Avram não teria nenhum tipo de vontade de literalmente subjugar os descendentes de Canaã e principalmente se revoltar contra eles, porque ele teria toda a chance do mundo. Da mesma forma que ele uniu um exército e conseguiu destruir aquela coalizão dos 4 reis, colocou eles para correr, imagina o que ele não faria com aquele povo que estava ali fragilizado depois dessa batalha, fragilizado depois dessa derrota, o que ele não conseguiria fazer. Mas ele foi justamente o Eterno, moveu toda essa batalha, os corações de tudo isso, para que, através dessas circunstâncias, Avram pudesse, até então, sair de alguém que poderia ser um inimigo daqueles povos, que olhariam para ele atravessado, para ser um príncipe do eterno no meio deles. Então, muitas vezes a gente vê acontecimentos que estão fora do nosso controle, que aparentemente são para o nosso mal, situações de angústia. Saiba, meu irmão, minha irmã, que tudo está sendo preparado para que o nome do Eterno seja glorificado e que no momento certo, você tomando as decisões corretas, fazendo o que é bom e justo, o Eterno também seja exaltado através da tua vida. É assim que eu vejo essa guerra, essa confusão que houve. O Eterno moveu os corações desses reis, essa coalizão de reis,
fez essa limpa ali em Sidom e Amorá e levaram o sobrinho de Abraão, que não era para estar ali. E ele faz com que Abraão consiga essa batalha, vencer essa vitória que não é natural, é sobrenatural essa vitória de Abraão. E após essa vitória, Abraão agora já não é visto como uma ameaça, porque ele lutou até contra os seus próprios irmãos, que também estavam contaminados, como o Moré Felipe diz, né? Com a picadinha, né? O mosquitinho, né? Estavam contaminados com esse mosquitinho que, do sangue azul, né? Que pica o ser humano e ele quer autoridade, quer poder. Foram contaminados pelo sistema de Nimrod. Queriam poder, autoridade e justamente colocar a força, essa sujeição dos descendentes de Kenaã. Eu entendo, meus irmãos, que existe, como a escritura relata, dois tipos de servidão. Quando Noah falou que os descendentes de Kenaã seriam servos dos descendentes de Shem, não seria por imposição, mas por uma própria vontade. Assim como aquele servo que, após os 7 anos, ele poderia sair em liberdade, mas ele se fazia servo para sempre. Então, se colocava uma sovela na sua orelha, né, furava a sua orelha, para demonstrar a sua servidão para aquele senhor, a qual ele trabalhou por 7 anos, e ele queria viver em servidão para sempre. Ele não queria sair mais de perto do seu senhor. Então, essa servidão que foi dita por Noah seria algo que a pessoa se faria servo e não por imposição. Porque o servo, por imposição, na primeira oportunidade ele foge. Mas aquele que diz, não, eu prefiro ser servo dele, eu prefiro trabalhar para ele. Por quê? Porque essa pessoa é justa, é temente ao eterno e ela é próspera. E através da sua prosperidade ela vai também me abençoar. Enfim, vamos dar continuidade para a gente finalizar o nosso estudo, terminarmos aqui com chave de ouro e entendermos aí essa parte emocionante da história, né? No versículo 11 diz o seguinte: Vaikhu et kol rehush Sidom ve Amorá ve et kol Achelam va Elihu. E pegaram todos os bens de Sidom e Amorá e todos os alimentos e foram embora. Então essa batalha, como foi nesse vale, né, onde era o Bian Ramela, foi organizada por essas duas cidades e ficou exatamente no meio do seu território. Então toda essa batalha ocorreu ali, eles saquearam a cidade e foram-se embora, voltaram para o seu território. E tomaram Lot e seus bens, filho do irmão de Abrão, e foram embora, e ele habitava em Sidom. Então Lot, que olhou para aquele vale, né, maravilhoso, bonito, bem irrigado pelo Iardém, e resolveu morar ali perto de Sidom. Agora já virou, já entrou pela cidade, já ficou por lá mesmo. Foi levado também nessa história. Eu creio que Lot não lutou essa batalha. Mas quando você, meu irmão, minha irmã, está no meio da situação, às vezes você é levado junto. Então é necessário que a gente saia de alguns meios que são contaminados, que estão prestes a ser destruídos. Então foi um aviso para Lot essa situação. Qual é o problema da gente às vezes? A gente acha que pode dominar a fera. A gente pode amansar o leão. Mas na realidade, na primeira oportunidade, faltou alimento, o leão vai te devorar. Então, Lot teve a oportunidade, a gente vai ver já já. Quando Abraão conseguiu tomá-lo de volta, ele não volta com seu tio. O orgulho, eu digo a você, que nos cega. Ele não consegue nos colocar, ver com mais clareza as opções, as situações que estão à nossa volta. A gente fica com o olho vendado, cego, literalmente, por causa do orgulho. Porque a oportunidade que ele teve, depois de voltar, né,
desse sequestro e não cumprir, não buscar, não voltar com seu tio, só pode ter, literalmente, cegado o orgulho, né? Enfim. No versículo 13 diz o seguinte: vai avô, ha-flit, va-iged le Avram, ha-ivri, vihu shochem. E veio o fugitivo e contou para Avram, o hebreu. Ele era justamente filho descendente de Ever. Shochem be Elonei Mamre, Manre, perdão. Be Elonei Manre, Ha Emori, Achi, Eshkol, Va, Achi, Aner, Bechem, Ba, Alei, Brit, Avram. E ele habitava nos carvalhos de Mamre, e o Emori era o irmão de Eshkol, e irmão de Aner, e eles eram donos de uma aliança com Avram. Então, Avram já tinha relações com pessoas próximas. Já havia feito algumas amizades. Porém, não com todos. Nem todos os povos, todas as pessoas, provavelmente, aceitavam aquele transeunte meio duvidoso, um descendente de Shem por ali. Mas Abraão, pelas suas... O povo é muito ligado à riqueza. Abraão é um homem muito rico, né? E também uma pessoa da mais alta qualidade, conseguiu fazer amizade, conseguiu fazer uma aliança com alguns povos dali. Você vai ver que eram uma quantidade de pessoas numerosas, 318 homens. E viu Afrã que seu irmão foi levado cativo e treinou os homens nascidos na sua casa. 318 e perseguiram até Dan. Então, eles perseguiram até Dan. Agora, por que Moshe coloca o nome aqui, meus irmãos? Dan. Se Dan nem sonhava em nascer ainda. Esse território ainda não havia sido dividido, né? O povo de Israel não havia nem nascido, não havia tido a saída do Egito, não haviam entrado ainda na Terra Prometida através de Yehoshua. Não foi feita a divisão dos povos. Dan, que inicialmente era no sul, ali perto dos filisteus, e eles posteriormente não aguentaram e foram para o extremo norte de Israel. Como é que Avram os perseguiu até Dan? Simplesmente Moshe está colocando já o nome da região que seria conhecida como o território de Dan. Ele já sabia, até por revelação, né, divina, que aquela região ali seria a região de Dan. Então o Eterno já revela para ele o nome. Assim como eu fiz um estudo há alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, falando, por exemplo, das cidades ali do Egito, que existia uma cidade que foi construída, a cidade de Ramsés, foi construída sobre uma cidade que justamente era crucial. Eu esqueci o nome dela agora, da cidade a cidade de Ramsés ficou em cima dessa cidade. Então, quando a Torá fala de Ramsés, pode não estar se falando exatamente de Ramsés, mas sim na cidade que foi construída. Ramsés foi construído em cima dessa cidade. Então, se faz necessário que a gente tenha essa compreensão, que a Torá não foi editada, e sim que o Eterno está colocando já o nome daquele local onde seria conhecida por Dan, né? Vamos lá. E no versículo 15 diz o seguinte: Va yerhalek a lechem le laila hu va avadaiv va yarkem va iredef
Iredefem, Lidefem, Ad Hulva, Asher Mishmol Le Damasek. E os dividiu contra eles de noite, ele e seus servos, e os golpearam e os perseguiram até Rofá, a norte, à esquerda, para Damasek, em Damasco. Então a batalha foi em Dan, mas a perseguição deles, eles conseguiram expulsar o povo para acima do território de Dan. Vou fazer um desenhozinho rápido aqui. Aqui é o território de Canaã, né? É o território de Canaã. Vamos colocar aqui, que aqui é a nascente do Yarden. Avram estava nessa região, escutou a história da batalha que houve aqui. E, literalmente, o povo foi levado, né? Até o norte. Aqui é o território de Dan. Avram andou e foi atrás desse povo até aqui. Posteriormente, no território de Dan, ele os perseguiu até perto de Damasco, que fica mais para cima, certo? Então, Avram percorreu uma grande distância, chegando lá, isso em passos apressados, né? Até ele teve tempo de treinar alguns soldados ali, serão 1, 2 dias. Depois, passos apressados, vamos seguir, vamos embora para a batalha. Chegou lá em Dan, houve a batalha e eles perseguiram os seus opositores, né? Até Damasco. Então foi grande a batalha. Vou colocar no mapa. Eita, tem um mapa aqui, ó. Coloquei mais um mapa. Mas vamos ver. E fez voltar todos os bens, e também a Lote, seu irmão, e os bens dele fez retornar, e também as mulheres e o povo. Tá aqui, pronto. Aqui tá mais bonitinho, um mapa mais legalzinho. Então eles fugiram, né? Saíram daqui, que é a região do Ian Ramela. Antigamente não tinha esse. Mas aqui está o Kinneret. Eles fugiram, né? Foram levados para cá. E Avram, que estava mais ou menos nessa região aqui, ele literalmente treinou seu povo e seguiu no seu encalço. Chegou aqui em Dan. Chegou aqui em Dan, eles continuaram, né, a batalha. Daqui, continuaram perseguindo eles para mais ou menos a região de Damasco. Então, aqui está Tel Dan. Essas ruínas literalmente remontam ao território de Dan, quando eles ocuparam essa região, eles criaram essas fortalezas, né, para criar essa fortaleza para justamente ser uma barreira contra os povos que vinham subindo, né? A gente diz subindo, porque embora que ele esteja descendo para a região de Jerusalém, mas a gente sabe que está sempre subindo, né? Então eles eram uma porta de defesa do povo de Israel, então eles precisavam realmente dessas fortificações, né? Então a gente teve o prazer de ir na caravana de Shua Total neste ano ir para esse local maravilhoso, emocionante. A gente sentou aí na frente de uma tipo de uma arquibancada aí perto desse portal da entrada da cidade, onde a gente fez alguns estudos até para vocês aí tá no canal, certo? No versículo 17, agora vem o fugitivo, né? Aquele quando tava confusão lá, ficou a mula, foi-se embora. E saiu o rei de Sidom para encontrá-lo, e depois de terem voltado da matança de Quedalomer, os reis que estavam com ele para o vale de Chavé, ou seja, a planície, ele é o vale do rei. E Maxedec, rei de Shalem, fez sair pão e vinho, e ele era sacerdote de Elion, do Elohim Altíssimo. Esse cara é controverso, viu? Esse Melchizedek, o Melchizedek, né? Rei de Salém, controverso. Tem uns que dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Porém, o que a gente sabe, né? O que eu sei, né? Particularmente.
A gente sabe que posteriormente essa cidade que ele era rei se tornou a cidade de Jerusalém. E esse rei realmente não se tem notícia de onde ele surgiu, do nada. Ele vem, como esse rei de Sidom veio a morar, também aparece do nada. Porém, encontramos ele falando com Avram bênçãos relacionadas ao Eterno. E essas bênçãos linkam Avram à profecia de Noa. Ou seja, ele seria aquele que iria cumprir a profecia de ser o herdeiro da terra de Canaã. Então, esse Melquisedeque aparece, né, daquela região ali, do território de Canaã, e ele aparece com pão e vinho. Ele era sacerdote de Elion, que muitos atribuem ao Eterno. Outros não, outros atribuem a um rei cananeu, que foi criado pelos cananeus. Porém, a gente vai ver que o próprio Avram, posteriormente, ele cita justamente esse nome, Elion, como sendo o designado ao Eterno. Porém, vamos lá. Aqui aparece também um sinal a cada 28 letras, a palavra Techuvá, tá certo? Está aqui marcado em vermelho. Por que aparece a palavra Techuvá neste momento? Porque foi exatamente agora que Avram refez as pazes com seu sobrinho Lot. Depois desse caso aí, ele está fazendo, retornando, né? Ele está corrigindo, ele está, até então, depois de toda aquela angústia que houve com seu sobrinho, eles estão novamente em Shalom, né? Antes de fazer a tua, como a gente viu no início do estudo, antes de deixar a tua oferta no altar, reconcilia-te primeiro com teu irmão. Então era necessário para fazer essa oferta ao Eterno, Avram tinha que fazer techuvá. Todos têm que fazer techuvá, às vezes, várias vezes em sua vida. A gente tem que retornar. Está no caminho que foi errado, volta. Pode ser quem for. Então, techuvá para Avram e para Lot. Então vamos continuando, né? Olha o que esse Melquisedeque fez, né? Ele o abençoou e disse: abençoado seja Avram por Elion, que quer dizer possuidor, né? O comprador dos céus e da terra. Então, Elion, perdão, e disse possuidor ou comprador, né, dos céus e da terra. Vamos lá. Qual é o detalhe aqui? O Eterno havia dito que seriam abençoados todos os que abençoassem Avram. Então, esse Melquisedeque é alguém abençoado? Sim, porque a Escritura disse que quem abençoasse Avram seria abençoado. Então, se a gente for olhar pelo lado físico, somente físico, sem tirar nada por trás do texto, é fácil entender essa ação desse rei de Shalem. É muito simples. Muito simples. Os reis, vamos lá, vamos desenhar de novo, tá? Aqui de novo o território de Israel, de Canaã. O território de Canaã compreendia, aqui está hoje conhecido como Mar Morto, né? Aqui está o Kinneret. Estou desenhando aqui, não rio, tá? Então, onde era esse território de Melquisedeque? Opa, está muito para cima. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Aqui estaria o Mar Morto. E onde estaria esse território de Melquisedeque? Aqui. Onde Abraão ficava? Abraão ficava geralmente mais ou menos nessa região, indo do leste para o oeste. Próximo à região de Shalem, que hoje é Jerusalém. Então, observe um detalhe. Se os reis que vieram dessa coalizão de reis daqui, e vieram para conquistar esse território e conseguiram destruir várias cidades fortes dessa região, qual era o próximo passo deles? Subjugar todos os reinos que tivessem aqui à volta, incluso de Melquisedeque. Então, o que é que Melquisedeque faz? Ele vai agradecer a Abraão pelo livramento que ele fez. Porque agora eles destruíram, eles lutaram e venceram esses 4 reis e eles não tinham nem mais vontade, eu acho, depois dessa derrota, né, acachapante, de querer voltar para destruir ou lutar novamente contra o povo descendente de
meu nome? De Canaã. Então ele vai lá e abençoa Avram. Novamente ele fala de Elion. Abençoado seja Elion, que foi um escudo das tuas adversidades na tua mão, e deu para ele a 10ª parte de tudo. Aqui que entra um detalhe. Todo mundo diz que Avram deu a 10ª parte de tudo para ele. Porém, o texto não diz isso. A gente não tem como afirmar isso. Possa ser que o próprio Melquisedeque, em agradecimento, deu uma 10ª parte de tudo que tinha para Avram. Não estou dizendo que esteja certo, mas estou dizendo que o texto não diz quem foi que deu a gente, não diz o sujeito da história aqui. Observe que o texto, esse meu mouse e meu computador estão uma gracinha. Ele não está apagando mais, não está arriscando as coisas do nada, está ganhando vida própria. Enfim, o sujeito aqui, ó, não diz quem é que foi que deu o dízimo. Pelo que a gente vem vendo no texto, se a gente for olhar, literalmente foi isso que eu estava falando, dá ao entender que só quem está falando aqui, ó, é Melquisedeque. Dá ao entender que Melquisedeque, em agradecimento, ele deu a 10ª parte de tudo a Avram. Porém, evidentemente, eu não sou louco de esquecer que nos escritos nazarenos aparecem que o próprio Avram deu a 10ª parte de tudo para Melquisedeque. Aparece tanto em Atos capítulo 7, quanto na carta aos Hebreus. Tem um texto da carta aos Hebreus que fala bastante sobre esse Melquisedeque. Ele faz uma associação desse Melquisedeque a o nosso mestre Yeshua, que seria rei e sacerdote. O que está havendo ali, meus irmãos, é um debate de ideias, um debate de alguém que está querendo provar através da sabedoria, através dos textos da escritura, que Yeshua ele cumpre um papel muito mais importante e muito mais sublime do que as pessoas imaginavam sobre o Mashiach, né? Então, Yeshua ele cumpre um papel de ser um intercessor, alguém que cumpre esse papel de ser aquele que vai ser o intermediário entre o ser humano e o eterno. E que a sua aliança é superior, porque aí ele cita, né, que os sacerdotes todo ano tinham que também fazer um sacrifício por eles mesmos, porque eles também pecavam, mas Yeshua não precisava disso. Enfim, são argumentações que são feitas ali sobre o sacerdócio. E ele usa esse homem, que é uma figura de um rei e sacerdote, para exemplificar. Então, é um debate literal, um debate que a gente pode entender, um debate de ideias, como acontece até os dias de hoje, é comum entre o povo e Yehudim combater ideias com várias interpretações, com várias conexões que eles fazem através de alguma palavra, de algum personagem, para poder trazer a sua ideia. E disse o rei de Sidom para Avram. Agora aqui entra o detalhe. Versículo 21. E disse o rei de Sidom para Avram. Mir mele Sidom el Avram. Tem-lhe, dê para mim, Hanefesh, dê para mim as almas. Ah, meu irmão, mas isso você está lendo literalmente. O que ele quer dizer é dê para mim as pessoas, os seres humanos. Sim, com certeza. Porém, a gente tem que levar mais a fundo essa história. O que representa Sidom e Amorá? O que representa esses reinos? Representam tudo aquilo que o Eterno abomina, que é a promiscuidade, iniquidade, transgressão e aversão a tudo que se diz ao nome do Eterno. E o que esses reinados querem do ser humano não é a sua riqueza, não é a sua beleza, não é o seu poder. O que essa representação de Sidom e Amorá querem é literalmente a tua alma. Que você viva uma vida vazia.
observando sempre futilidades, a estética, as relações iníquas, relações sexuais ilícitas, promiscuidade, avareza. Esse reino quer as tuas almas. E até o dia de hoje é assim. A gente vive hoje numa grande Sodoma e Gomorra. Vocês acham que é natural o que está acontecendo no mundo? Vocês acham que é normal o que está acontecendo no mundo? Como diz o Moura Felipe, o ser humano é o mesmo. Hoje, eu digo a vocês, esse mover que existe em Sodoma e Gomorra que existia, hoje está repleto na sociedade que nós vivemos. É iniquidade, é promiscuidade, é todo tipo de coisas horríveis que a gente vê passando nessa terra. E a gente tem que ser como Abraão. Que em meio a isso a gente não quer nada que seja proveniente desse reino. Não validar nada que seja proveniente desse reino. Nos apartarmos. Não queremos nenhuma a fivela de uma sandália a gente não deve tocar, não deve se aproximar, não deve dar validade ou reverberar nada que seja que a gente possa identificar. Isso aí é um ato de Sodoma e Gomorra. Me dê as almas, é o que Sodoma e Gomorra está pedindo. E as riquezas peguem para você. O que esse sistema quer não é riqueza não, meu irmão. Quer a tua alma. Quer te levar para o abismo. E disse Abraão para o rei de Sidom: levanto a minha mão para o Eterno. Elion, o Elohim Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Eu vou para o próximo versículo, o último slide dessa porção, mas vocês veem, para vocês entenderem porque eu falei aquilo sobre que dá a entender que foi o rei de Salem, esse Melquisedeque, que deu o dízimo para Abraão, até então Abraão. Por quê? Aqui ele aparece, e deu para ele a 10ª parte de tudo, ou seja, como se esse rei tivesse agradecendo a Abraão, dando a 10ª parte de tudo que ele tinha, porque ele não foi destruído. Você vê que não aparece essa cidade dele no meio dessa destruição. Seriam as próximas. Eles estão vindo do sul, estão vindo de Seir. Vocês viram o texto dizendo que eles vieram das montanhas de Seir, ou seja, do sul. Eles foram subindo, chegaram até o Sidom e Amorá. Porém, resolveram seguir. Houve um livramento para ele. Ele não perdeu nada. Então ele dá a 10ª parte, dá a entender isso. Entendeu? E os escritos nazarenos, eles falam às vezes através, justamente já existia a tradição na época. Alguns sábios diziam que quem deu a Abraão, o Abraão que deu dízimo para eles, entendeu? Então eles podem ter interpretado dessa maneira que Abraão deu dízimo para eles. Enfim. Por que eu digo isso? Logo após esse texto aqui falar que alguém deu um dízimo para alguém, o próximo versículo é o quê? O rei de Sidom também querendo dar alguma coisa para Abraão, querendo dar dinheiro para Abraão. Logo após esse versículo, versículo 20, alguém deu dízimo. Eu acredito que foi o rei de Salém que deu para Abraão. Logo após aparece o rei de Sidom também querendo dar dinheiro a Abraão. Mas o de Melquisedeque, que era um homem justo, que temia o Eterno, ele aceitou. De Sidom veio a morar, ele disse, olha o que ele diz, no versículo 23, aqui está 21 de novo, deixa eu alterar aqui logo, se não me esqueço é pior. Versículo 23 diz o seguinte: nem mesmo um fio ou correia de sandália pegarei de tudo o que você possui, e não dirás, eu enriqueci ou seja, do rei de Salém, em tese, ele aceitou uma 10ª parte de tudo que ele deu. Porém, de Sidom não quis nada, exceto apenas o que comeram os jovens e a parte dos homens que caminham comigo. Ner, Escol, Morê, eles pegarão a parte deles. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe vocês.
Que essa semana seja cheia da sua graça, misericórdia e amor. Que tudo que vocês fizerem prospere. Tudo dê certo. Que vocês sejam abençoados com as bênçãos de Abraão. Obrigado por estarem conosco em mais esse Shabbat, mais essa porção. Espero que vocês tenham aprendido algo. E se discordaram de algo, tem alguma coisa, não tem problema, podem deixar nos comentários aí, a gente vai ler e tentar chegar a um denominador comum. Ok? Vamos colocar aqui agora Garganta de Aço. Yosef Torres com a Bicat Corrani. פניו אליה והוא נקע אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom, meus irmãos. Vamos ficar com a musiquinha, viu? Do meu amigo, meu irmão, Raimson, dessa viagem memorável, que não vai sair da minha memória mais nunca. Se o Eterno permitir, um dia voltaremos lá. Juntos novamente, agora de vez para sempre. Para sempre. Não vamos nem levar mala, viu? Até a próxima, meus irmãos. Amo vocês, viu? Shalom. Continuar
Estamos aqui no porto de Yafo, que é uma cidade portuária, aqui adjacente a Tel Aviv, um dos portos mais antigos do mundo. E foi exatamente nesse lugar onde Ioná Hanavi, o profeta Jonas, que saiu para a missão conforme o Eterno havia lhe dado, de ir até a cidade de Nínive. Então como é que a gente sabe que é justamente esse lugar? Porque é justamente nesse ambiente aqui e que está mais próximo do mar, né? E diz o texto que era de frente para a cidade. Como a gente pode observar aqui, ó, eu vou girar um pouquinho e voltar novamente, ó. Você percebe aqui exatamente a cidade aqui, ó. E de frente para ela, voltando agora, você tem o mar. Então foi nesse ponto em que, a partir daqui, Ioná seguiu para a sua missão em Nínive, conforme o Eterno lhe ordenou.